Olha só, teremos neste final de semana uma partida bastante importante para as pretensões do Fortaleza na competição, né? O Fortaleza vai encarar o Sport dentro de casa em uma partida que, na minha opinião, pode não ser tão simples assim como muitos estão pensando. Muitos dão essa partida como... Aí eu tenho que parar aqui. Algum torcedor do Fortaleza acha que esse jogo vai ser fácil? Se você, torcedor do Fortaleza, acha que esse jogo vai ser fácil, você não sabe nada de futebol. Absolutamente nada. Você não está acompanhando o esporte, você superestima a capacidade do seu time de jogar bola. Isso é você pegar o histórico recente de Fortaleza, do Fortaleza nas últimas 10 rodadas na Série A. O Fortaleza nas últimas 10 rodadas tem uma campanha de zona de rebaixamento. O Sport tem campanha de G12. Alô, veja só, meu amigo, são os números. Meu amigo, você não ganha um jogo fora de casa tem mais de 7 meses. A última vez foi contra o próprio Sport, 2-0 jogando mal. Alguém aí acha que vai ser fácil o jogo pro Fortaleza? Tem que ser muito burro, né? O único jogo que o time de Daniel Paulista ofereceu facilidades ou que foi atropelado pelo adversário foi contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Palmeiras, para quem não sabe, hoje é o melhor time do Brasil. Conjunto, tá? Dificuldade de ser batido no Allianz Parque. Hoje, recorte recente dos últimos 10 jogos. O Palmeiras é o time mais difícil de ser batido na Série A. Disparado. Heitor, mais difícil que o Flamengo? Mais difícil que o Flamengo. Voltando, pegando, daqui a pouco eu chego no fio de Fortaleza Sport. O Palmeiras vai atropelar a LDU. Vai ganhar lá no Equador, e vai ganhar cá, de novo, como atropelou o River Plate. Foi 5-2 no agregado. O poderoso River Plate, que já nem é lá essas coisas atualmente. Então assim, meu irmão, o único jogo que o Sport foi atropelado foi contra o Palmeiras. O único, só o único, tá? O resto, todo mundo teve dificuldade para ganhar do Sport. Alguns ganharam, outros não, outros perderam, alguns empataram, aí variou, né? O São Paulo e o Santos estavam perdendo 2-0 até os 30 do segundo tempo. E por aí vai. Bom, vamos lá. A galera pediu para eu diminuir um pouquinho a velocidade, né? Então tá. Não ganha, né? Acho que hoje um pouco menos em relação ao que foi anteriormente, mas ainda assim muitas pessoas acham que são pontos para se conquistar dentro de casa contra um adversário que mal consegue respirar no campeonato. Mas o Laio corre risco contra a equipe do Leão. Corre. Tá? Neste caso, o Leão da ilha, né? O Sport Recife. Veja, a situação é complicada, entre outras coisas, porque se trata também de um clássico regional, mas também um clássico brasileiro, né? Precisamos pontuar essa questão. Estamos diante de duas equipes aí que são muito grandes no futebol brasileiro, são duas equipes grandes do futebol brasileiro. Eu sou contra qualquer tipo de classificação de um gigante nordestino como time pequeno ou time médio. Eu não consigo entender a diferença de grandeza de um gigante nordestino em relação ao time aqui da capital paulista ou do Rio de Janeiro. Claramente que do ponto de vista de títulos, podemos pontuar que há diferenças. Mas nesse sentido, inclusive, o Sport Recife é também um gigante, né? Porque tem duas conquistas nacionais. Aí Josa falou certo, aí sim. O Sport foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Brasileiro de 87, Série A, nunca caiu para a Série C. São elementos importantes de um clube grande. Lógico, Cruzeiro, Vasco, Santos conquistaram mais títulos, têm maiores torcidas, então naturalmente estão numa outra prateleira. É óbvio isso. Mas beleza, esse debate de grandeza a gente já trouxe aqui em vários vídeos e lives. Tá. Vamos lá. Ok? Duas conquistas nacionais. Fortaleza não tem esse nível em termos de conquista, mas Fortaleza é o clube que patrocinou um dos maiores projetos recentes do futebol brasileiro, que fez a equipe do Laio alçar bastante, um voo, né, bastante significativo, né? O Fortaleza passou a ser um time que
ganhava partidas dentro e fora de casa de isso aí qualquer adversário. Flamengo, Palmeiras, Isso Corinthians, aí é. enfim. Isso também é um time grande, tá? Recentemente eu tô com o Josa. Recentemente o Fortaleza ele subiu de patamar e é extremamente competitivo. Até o ano passado, né? Esse ano tá muito mal. Agora, o elemento principal para mim, que categoriza uma equipe como gigante, tem a ver com a torcida e também com a ocupação dos seus estádios. Então, um Red Bull Bragantino da vida, a despeito de ser uma SAF, jamais vai ser um clube grande enquanto não tiver uma grande torcida. Para mim, pode conquistar título, não adianta. Concordo. Não é o Fortaleza. Concordo. Por exemplo, se o Bragantino ele ser maior em relação à grandeza, óbvio, em relação ao Fortaleza da vida, ele vai ter que conquistar 2 vezes mais do que o Fortaleza. Por exemplo, se o Fortaleza ganhar, sei lá, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, vamos supor, ele se coloca no patamar de clube grande. O Bragantino tem que ganhar 2 vezes mais. Dito tudo isso, eu vou passar uma informação aqui pra vocês, tá? Informação aqui pra vocês. A gente vai linkando uma coisa a outra. O Fortaleza divulgou a parcial, né? Acho que foi na quarta-feira, de mais de 16 mil torcedores que já confirmaram sua presença para a partida, que acontece amanhã no sábado no Castelão. 11 mil via check-in e basicamente 5 mil ingressos vendidos. Mais de 16 mil, né? Pouco mais de 16 mil. Eu não sei quanto é que tá essa parcial atualmente. Eu considero uma parcial ridícula. Então veja só. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não é o jogo da vida do Fortaleza no ano? Tem que lotar o Castelão, meu irmão. Ou no mínimo, colocar 40 mil. Mínimo. Sábado, 4 da tarde, contra o Lanterna. Quer cenário melhor do que esse? Clássico regional, né? Um jogo ali entre clubes nordestinos, que é sempre bom acompanhar pela provocação, pela tiração de sarro. A gente tá mais próximo aqui do Fortaleza do que do Palmeiras, do que do São Paulo, óbvio. Então, assim, parcial ridícula. A torcida do Fortaleza largou. A torcida do Fortaleza, pelas parciais, pela média de público, são modinhas. Eu entendo que a fase é uma merda, eu entendo que o time não ganha de ninguém, eu entendo que já tomou goleadas, eu entendo que o time não ajuda, eu concordo com tudo isso, eu não estou discordando. Mas tem jogos-chave na temporada que tem que lotar Castelão, meu irmão. Dane-se. Então, cite exemplos, a torcida do Sport. Lotando Ilha do Retiro quase todo jogo. No recorte recente, o Sport é afundado, virtualmente rebaixado, na lanterna e a torcida tá lá. Acabei de citar exemplo do pior time da competição, que é o Sport, que só apronta chacota, vexame. Pelo amor de Deus, gente. Vai ter gente ainda não, veja só. Não tem veja só nenhum não, irmão. É uma vergonha. Essa é que é a realidade. Não tem o nível de Fortaleza, né? O Sport Recife, né? O Red Bull Bragantino também não tem o nível do Sport Recife. A gente tem alguns clubes hoje crescendo no futebol brasileiro, né? Alguns projetos, né? Poucos, né? Mas temos o projeto do Mirassol. O Mirassol corre o risco de ir para a próxima Libertadores de América, né? Pode até ir. Mas não é o Sport Recife e também não é o Fortaleza. Com certeza. Então, a gente tem o confronto de 2 grandes equipes aí que estão lutando contra o rebaixamento. A situação do Fortaleza é tão drástica neste momento que se a equipe perder para o Sport, ela vai ser a pior equipe em aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É simples. Hoje, o Sport é o último colocado, o Fortaleza é o penúltimo colocado, né? Mas se a equipe do Fortaleza perder esse jogo, ela vai ficar, né, com o pior, né, aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O Sport tem 14 pontos em 22 partidas, né? O Laio tem 18 pontos em 23 partidas. De tal sorte que se o Sport vencer, vai a 17 pontos, fica com o número de pontos perdidos, né? Muito sério, mas não tão grave quanto o número de pontos perdidos pelo Fortaleza. Olha a importância desse jogo. Olha a importância desse jogo. Tá? O Fortaleza não pode se dar o luxo de não vencer. O empate, para mim, é o resultado, mesmo estando na zona do rebaixamento. Péssimo.
É um esporte, é um resultado, para mim, interessante para o esporte. Ah, pro esporte. Mas eu não acho bom, Tá? não. Que joga fora de. E aí, rapaziada, o resultado pro esporte, um empatezinho no Castelão é um resultado interessante? Eu não acho, não. Lógico. O empate, ele rebaixa o Fortaleza. E a nossa missão amanhã é rebaixar o Fortaleza. Ah, Lulu, veja só. Você tem que torcer pro Fortaleza escapar da Série B. Meu amigo, se o Fortaleza escapar da Série B, eu vou ser sacaneado a minha vida inteira. Vão tirar sarro da minha cara até 2050. É claro que não. A missão do esporte amanhã é ganhar o jogo primeiro, pra tentar ter alguma luz no fim do túnel, e rebaixar o Fortaleza, meu irmão. Então, um empate ele pode ser interessante porque a missão foi cumprida. Se o Sport empatar amanhã, o Sport também rebaixa o Fortaleza. Empate amanhã, rebaixou. Vitória é espetacular pro Sport. Então, velho, colocando esse ponto, eu tendo a concordar um pouco com o Josa. É um resultado interessante. Agora, para quem ainda projeta uma permanência, tem que ganhar amanhã. Ah, então eu acredito que dá para ficar na Série A ainda. Ganha amanhã. Se não ganhar amanhã, esquece, irmão. Tu vai ter que ganhar de alguém fora de casa, meu amigo. Não adianta ganhar todos os jogos na ilha mais, não. Tem que ganhar fora também. De casa. E acho que a proposta do esporte pode ser melhor representada dentro de campo do que do Fortaleza. Qual é a proposta do Fortaleza? Até o momento, ela é muito parecida com aquela que havia anteriormente. Como é que se faz para jogar dentro de casa e ganhar? Tendo uma posse de bola, sem deixar espaços para o adversário. O Lion vem enfrentando esse problema. Joga com percentual de posse de bola menor do que os seus adversários. E quando se arrisca, né, a ter um percentual maior, em geral, deixa espaços que os adversários costumam aproveitar muito bem. Ora, esse tipo de situação coloca uma vantagem para a proposta do esporte, que vai jogar em Fortaleza atuando no jogo especulativo, defensivo especulativo, do contragolpe. Ou seja, o esporte não vai mudar a sua proposta. Quem vai precisar mudar a sua proposta é o Fortaleza. E se o Fortaleza não mudar a sua proposta, qual é o risco de empatar dentro de casa? O que é um resultado ruim. Ou de até mesmo perder. Porque depender da adoção dessa proposta aí, defensiva e especulativa, a equipe pode perfeitamente até conseguir fazer gols. Né? Mas se não faz gol no primeiro tempo inteiro, vai atuar da mesma forma no segundo tempo? Né? Com o esporte já entendendo quais são as principais ações, né? Do Fortaleza, né? Dentro do campo adotado para jogar, né? Meu medo no segundo tempo é Moisés, que talvez ele seja relacionado pro jogo de amanhã. Se ele for, ele vai ser banco de Breno Lopes, tá, gente? Só para deixar claro, mas deve entrar no segundo tempo, né? Esse é o meu medo. Então, veja, é um jogo muito difícil para os dois times. Em termos de proposta, a gente consegue perceber que a do esporte pode se assentar melhor no Castelão. Fora isso, gente, é importante também ressaltarmos, o Fortaleza está devendo, né? Como não tá bem. Verdade. Não é porque o Palermo chegou ganhando uma partida, porque era uma partida para ganhar, né? Vitória, pelo amor de Deus. Vamos combinar? Agora, o fato é que, na minha opinião, teve tempo aí para fazer alguma coisa, né? De diferente. E até o momento, a resposta da equipe não é a altura de uma resposta necessária para a equipe reagir. Precisa entregar muito mais. Houve muita contratação, houve investimento no técnico, e o Fortaleza precisa entregar resultado. Qual é o problema neste caso aí? E aí, já vou linkar informações, tá? Eu já vou pegando uma coisa a outra, óbvio. Informação do Sou Futebolês. Toma, dos 12 reforços que o Fortaleza contratou na segunda janela de transferências, somente 5 jogaram mais de 100 minutos pelo tricolor. Elton Leite, 540 minutos. É um goleiro ali para composição de grupo. João Ricardo é melhor do que ele. Herrera, 315 minutos. Fraquíssimo, horroroso. Fortaleza gastou 13 milhões nele, fraco. É o Rodrigo Atencio 2.0, é fraco, é meiota. Pode ser que faça gol amanhã, sei lá no que é que vai dar, meu irmão. Mas é fraco. Pra quem custou 12, 13 milhões de reais, fraco. É igual Atencio. É outro jogador fraco. Por todos os valores investidos, Guzmán tá de férias, exato. Guzmán tá de férias, o cara nem entra. Palermo nem relacionou ele pro último jogo. É fraco, meu irmão.
A jornada do Fortaleza foi ridícula. Ridícula. Aí vamos lá, Barreiro, uma piada. 11 jogos, horroroso. 209 minutos. Perdeu pênalti, perdeu rebote de pênalti, perdeu gol cara a cara, perdeu gol com goleiro batido. É horroroso. É ruim até dizer basta. O Fortaleza gastou 10 milhões de reais nele, aproximadamente. É muita grana jogada no lixo, viu? É horroroso. O Everson, 197 minutos, outro jogador fraco. Vinícius Silvestre, fraco. Vai, meiota, vai, nem vou condenar tanto. E aí sim, Crispim chegou dando cartada. No primeiro jogo dele como titular contra o Palmeiras, brocou. E a arrancada do gol que Breno Lopes perde, e o Everton fez uma boa defesa, foi numa arrancada de Crispim. Que ele carrega em transição e solta o passe para Breno Lopes. E aí Breno Lopes, cara a cara, perde gol contra o Everton. Aí sim, Lucas Crispim deu bons indícios no início do jogo contra o Palmeiras que pode ser bem útil daqui para o final da Série A. Esse é o melhorzinho. Beleza. Aí tu passa aqui pro resto, né? Pablo Roberto é fraco, Pierre, Gazá. Aí, pelo amor de Deus, né, gente? Esquece aí, é uma piada, né? É uma piada total. É outro problema em relação ao momento do Fortaleza e ao momento do Sport. O momento do Fortaleza, mesmo que a equipe não esteja bem em toda a temporada, desde o começo do Brasileirão, a equipe aí ela vive em volta, né? Com essa percepção de que ela pode reagir. Porque a equipe já viveu isso no Campeonato Brasileiro. Então, estar na zona do rebaixamento e viver esses problemas não é algo novo para o Fortaleza. Né? Mas a reação está demorando. Está demorando muito para acontecer. É. E ela não é sinalizada de uma forma importante, né, convincente dentro de campo. É a virada de chave. Então o Fortaleza está desconfortável. Ora, o Sport também não está? Está muito desconfortável. Mas isso acontece desde, vamos lá, da terceira rodada do atual Campeonato Brasileiro. Pelo menos, né? O Sport já viveu o inferno nessa competição. Ficou assim, por inúmeros jogos sem obter a sua primeira vitória. Então, já há uma certa capacidade, né, de se adaptar às dificuldades bem maior, no caso do Sport, do que do Fortaleza. Também, a comissão técnica atual, na minha opinião, do Sport, consegue, né, tem conseguido aí entregar um pouco mais de credibilidade, né? Essa vitória contra o Corinthians foi vital para isso. Foi muito importante. Essa vitória da equipe do Sport contra o Timão, que dá confiança para o trabalho do Daniel Paulista. Deu moral. Neste momento, o Daniel Paulista representa a comissão técnica que é muito mais, né, bancada pelos seus jogadores do que a comissão técnica do Fortaleza. Não é que o Palermo já esteja há muito tempo, não é isso. É que no caso do Palermo, parece haver uma certa continuidade. E esse é o grande problema do Palermo, na minha opinião, até o momento. Ele precisa romper com essa impressão de continuidade. Continuidade no seu trabalho em relação ao trabalho do Vojvoda. Porque essa impressão, tá, também mantém o desgaste anterior. Também mantém a tensão anterior. E também mantém a dificuldade de achar soluções para os problemas da equipe, como havia no comando feito pelo Vojvoda anteriormente na equipe do Lion. Então, duas coisas aqui. Primeiro, não é um jogo fácil. É um jogo dificílimo para o Fortaleza. Se o Lion perder, fica com a pior campanha do Brasileirão. E essa situação, ela é também difícil, por quê? Porque, em geral, quando a equipe se salva do rebaixamento, a equipe vai para a Sul-Americana, né? Há muita gentileza aí por parte dos critérios da Conmebol, que o time é quase improvável que a equipe não vá para a Copa Sul-Americana quando ela escapa do rebaixamento, né? O Fortaleza corre o risco de não ir. O Fortaleza corre o risco de não ir, gente, tá? Hoje, se a preocupação do Fortaleza foi, ano que vem a gente não vai pra Sul-Americana, seria uma maravilha. A preocupação do Fortaleza meu irmão, amanhã a gente já pode cair pra Série B. E a sorte não ajuda de graça. A sorte, né, fortuna greco-romana da sorte, né,
Essa deusa aí, ela costuma agraciar, né, aqueles que bem fazem o seu trabalho. Então a sorte ainda acompanha aquele Fortaleza vencedor, mas ela começa a se desgastar. Num certo momento, ela pode perfeitamente abandonar o Laio. Do que eu estou falando? Estou falando que as equipes que estão à frente do Laio, elas vêm perdendo. O Juventude vem de 2 derrotas. Nos últimos 3 jogos, 4 jogos, 3 derrotas. Né? A equipe do Vitória, nos últimos 4 jogos, 3 derrotas. Só que o problema é, Josa, o problema não é o Juventude e o Vitória tá perdendo. Isso não é o ponto principal, não. O ponto principal é a galera que tá fora do Z4. Que não é que vem pontuando muito, não. Porque se viesse pontuando muito, a distância que tá em 7 poderia já estar em 10, 11. O Atlético perdeu 4 dos últimos 5 jogos. O Santos venceu 1 dos últimos 5. Somou 5 pontos em 15 que disputou. O Inter venceu 1 dos últimos 5 também. O Vasco que deu uma melhorada agora. Venceu 2 dos últimos 5. São 2 de 3, 2 empates e uma derrota. Só perdeu 1 nos últimos 5 jogos. O Vasco mostrou recuperação. E essa galera só despencou aqui também, o Inter e o Atlético Mineiro, porque estavam focados também em Libertadores, em Sul-Americana, em Copa do Brasil e por aí vai. Por isso que essa galera também tem um retrospecto ruim. Daqui a pouco a gente chega no Bahia, viu? E essa eliminação de São Paulo, na minha opinião, foi ruim pro Bahia, foi péssima pro Bahia. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Eita, a tabela tava até meio feiosa aqui pro lado, não foi? Mas tanto faz como tanto fez também. Então assim, irmão, a sorte do Fortaleza é que essa galera não tá pontuando muito, mas a galera aqui de cima tá muito acima. Essa aqui é o azar também, né? Ambas perderam as suas 2 últimas partidas. Tá? A equipe do Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, foi 1 empate e 4 derrotas. Ok? O Santos, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Ou seja, todo mundo que está à frente do Laio, acima aí na tabela, vem muito mal também. Isso está ajudando o Fortaleza, porque se houvesse uma reação aí um pouco maior de algumas equipes, o problema do Laio poderia ser ainda maior. O Laio está com 18 pontos, está com 3 atrás aí da equipe do Juventude, né? Mas já está com 4 pontos atrás do Vitória, por exemplo. Embora o Vitória tenha um jogo a mais do que o Fortaleza, né? Então, o que acontece? É preciso não contar com a sorte. É preciso, né, ajudar também um pouco a própria sorte, né? Ganhar jogo, né? Se nós olharmos para os próximos confrontos do Laio, o outro jogo é também na Arena Castelão contra a equipe São Paulo. do São Paulo, que hoje é uma equipe extremamente instável. Fortaleza pode ganhar do São Paulo dentro de casa, tá? São Paulo hoje está numa fragilidade tática impressionante. Mas eu acho que não ganha não, viu? Mas eu acho que não ganha do São Paulo não. Pode ganhar do Sport, do São Paulo não ganha não. O outro jogo é fora de casa? É contra o Juventude, tá? É uma batalha aí para ver quem se salva, né? Mas vamos combinar, é melhor pegar o Juventude fora de casa do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que o Cruzeiro neste momento, né? Oh. E aí o Fortaleza volta a jogar no Castelão contra o Vasco da Gama. Pelo amor de Deus, a tabela tá ajudando, né? Tá ajudando. Tem que se aproveitar, porque depois, aí a tabela começa a complicar. É Cruzeiro fora de casa, né? É Flamengo na Arena Castelão. Aí já foi, meu amigo. Aí já foi. O último recorte é esse aí, ó, o último fio de esperança. Se quiser, ganhe logo do Sport, ganhe do São Paulo, ganhe do Juventude, pra depois esperar ganhar do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras já passou, tomou de 4, né? Pra depois ganhar do Flamengo, do Cruzeiro lá. Lá no Maracanã, o Fortaleza tomou de 6. Aliás, de 5 do Flamengo. Do Cruzeiro tomou um vareio de bola bizarro no Castelão. Vai tomar uns 5 do Cruzeiro lá. E vai tomar uns 3 do Flamengo no Castelão. É isso que vai acontecer. Então, é isso aí o que o Jota falou. Esse é o recorte pro Fortaleza tentar sair do Z4. E criar um ponto de gordura, sei lá, fazer algum milagre aí, ganhar jogo atrás de jogo, para ver se consegue se sustentar depois fora do Z4. Esse é o recorte. Se o Fortaleza sai desse recorte de jogos a 7, 6 pontos, 5 pontos da zona, do 17º, 6º, irmão, joga pro espaço que aí já foi, meu amigo. É caixão e vela preta.
E aí tem um jogo contra o Santos, que é uma equipe que agora está sem o Neymar, então tende a crescer, na minha opinião. O Neymar vai ficar sem jogar provavelmente a temporada toda, né? E aí, na minha opinião, a equipe pode crescer sem o Neymar, porque, na minha opinião, o Neymar atrapalha o Santos, tá? E aí... Convido vocês a acompanharem o vídeo que eu fiz, inclusive, sobre Neymar. Vou deixar o link aqui no card quando terminar essa live. Que Neymar tá bebendo uísque com Red Bull quase todo dia, fumando narguile e dormindo de 4 a 5 horas da manhã. Vambora. Depois, posteriormente, tem o clássico, né? O grande clássico contra o seu arquival, o Ceará. Né? Ixi, Maria. O Ceará é pai, né? Jogo contra o Ceará é que é um jogo dentro de casa, de certa forma, depois volta a jogar em casa contra o Grêmio. Mas teremos aí, no mínimo, 2 jogos difíceis contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. Então, tem que se aproveitar desses jogos dentro de casa, contra o Sport, contra São Paulo, né? Também dentro de casa. E os 2 jogos fora contra... O jogo contra o Juventude fora e volta a jogar no Castelão contra no caso, o Vasco da Gama. Tem que se aproveitar disso daí, né? Porque depois as complicações da tabela podem aparecer. Então, gente, na minha opinião, é um jogo de campeonato, tá? É um jogo que pode decidir, né, a permanência na Série A. Não é um jogo qualquer. É um jogo extremamente importante. E se não conseguir vencer, pressão também será colocada sobre o trabalho, né, do Palermo, tá? Pressão será colocada sobre o trabalho do Palermo. Vai ficar muito mais complicado depois uma reação diante de tanta pressão como a que pode acontecer caso a equipe do Lion não consiga superar a equipe do Sport no Castelão, tá? Então, é muito importante ganhar esse jogo, tá? E, na minha opinião, Fortaleza, neste jogo contra o Sport, não é favorito. A meu ver, é um jogo em que o empate diz muito mais sobre este confronto, pelo menos a priori, do que propriamente o favoritismo de uma parte ou de outra. Agora, se nós temos ali uma igualdade de condições, e se nós olharmos para a proposta de jogo que cada time executa fora de casa, e no caso do Fortaleza dentro de casa, precisamos combinar que a proposta do Sport vai se assentar melhor no Castelão. E isso pode favorecer a equipe do Leão da Ilha contra, né, o Leão do PC. Tá bom, gente? Créditos para o canal de Josa Novales. E aí, vamos lá. Josa falou que o Fortaleza nem é favorito. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de aspectos táticos? Vamos falar de recorte recente? Faz sentido a análise. O Fortaleza, para mim, ele só é favorito para esse jogo no Castelão pelo fator casa. Só por isso. Se o jogo fosse num campo neutro, é um confronto igual, pô, de 2 times que estão muito mal na temporada. E que o Sport, nos últimos 10 jogos, joga até melhor do que o Fortaleza. Não acho que o Sport joga muito mais do que o Fortaleza nos últimos 5 jogos. Mas se você for pegar os últimos 10 jogos, tá? O Sport joga muito mais do que o Fortaleza. O Sport fez 12 pontos nos últimos 10 jogos. O Fortaleza fez 8. Só que dos 12 pontos que o Sport conquistou, o Sport merecia pelo menos 3 pontos a mais. Mínimo 3 pontos a mais. O Sport deveria estar com uns 15 pontos aí, nos últimos 10 jogos. Mas, enfim, perdeu gol. Não é nem perdeu gol, né? Tomou gols em reta final do segundo tempo, contra o São Paulo, contra o Santos. Só aí vai 4 pontos pro espaço. Só aí. Enfim. Então, assim, nos últimos 5 jogos, o Sport não joga muito mais bola do que o Fortaleza. Mas nos últimos 10 joga. Nos últimos 10, pegando o compiladão geral, joga. Então, pegando esse ponto de análise faz sentido. O problema é o fator Castelão, né, velho? O fator Castelão pro Sport é foda mesmo. O Sport não ganha nunca lá. É bizarro, cara. Nunca. Simples assim. Nada funciona, nada dá certo. Só pra corrigir, tá, gente? Nos últimos 10 jogos, o Sport fez 11 pontos. Eu falei que foi 12, mas são 11 pontos, na verdade. E o Fortaleza fez 8 nos últimos 9, né? Então, o Sport tem um aproveitamento até melhor do que o Fortaleza em 7 pontos percentuais a mais, basicamente.